Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando por aqui para a gente poder gravar o nosso devocional Meus Dias com Deus. Devocional que nós trazemos sempre a palavra de Deus para a sua vida, para que você possa ser abençoadas em nome de Jesus. Amém? Olha só, no nosso devocional de hoje, nós vamos ler em Tiago capítulo 5, do versículo 13, onde diz assim a palavra de Deus: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. No sofrimento, Paulo e Silas oraram a Deus e utilizaram o recurso que não se detém nem diante de algemas e do portão da prisão. Foi porque Paulo e Silas oravam que aconteceram grandes coisas. Além de serem libertos, Jesus se tornou conhecido em toda a prisão, e o carcereiro foi transformado, porque duas pessoas que estavam com os pés no tronco clamaram e adoraram a Deus de todo o coração. Mesmo que você esteja desanimado, mergulhado em situações humanamente sem resposta e sem saídas, continue orando. Aqui a palavra do Senhor diz que Silas e Paulo estavam na prisão. Eles estavam presos por pregarem a palavra do Evangelho. Estavam presos porque estavam anunciando a palavra de Deus. E aquele povo, eles estavam se sentindo incomodados, porque Paulo e Silas estavam todos os dias falando do Evangelho, todos os dias falando da salvação, todos os dias falando de Jesus. Então eles foram levados ao cárcere, eles foram levados presos, e eles ficaram ali naquela masmorra presos, mas eles cantavam hinos a Deus. E a Bíblia diz que quando eles cantaram, as portas das prisões se abriram, houve-se um grande tremor, um grande terremoto. Então aquelas celas se abriram e houve-se um grande tumulto. Então o carcereiro, chegando ali, ponhando a mão na espada para poder olhar se os presos tinham fugido, de repente Paulo e Silas dizem: não faça o que você está pensando, porque nós estamos aqui. Nós não fugimos, nós não somos fugitivos. Nós somos pessoas que levamos o Evangelho, que pregamos a palavra do Senhor. Então, aquele carcereiro, ele trêmulo com medo, porque viu que realmente Paulo e Silas tinham a presença de Deus em suas vidas. Que o poder da oração, quando um homem e uma mulher de Deus ora, que busca ao Senhor, ele tem a resposta da sua oração. Quero dizer para você, meu amigo, no sofrimento, Paulo e Silas oraram a Deus e utilizaram o recurso que não se detém nem diante de algemas e do portão da prisão. Eles usaram o método da oração. Eles usaram o método a qual ele sabia que aquele método, que aquela ferramenta chegaria até os céus, chegaria até Deus. Então eles oraram, eles buscaram ao Senhor, eles falaram com Deus toda aquela noite. Enquanto eles estavam na prisão, eles oraram ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus respondeu à oração de Paulo e Silas. No entanto, que o milagre que todos nós conhecemos, nós vemos na palavra do Senhor, que Paulo e Silas teve a resposta de Deus quando eles oraram, quando eles clamaram ao Senhor. O que Deus ele está dizendo nesta mensagem? Que mesmo que nós estamos passando por dificuldades na vida, nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que buscar a Deus todos os dias, porque a oração é uma forma de nós termos uma comunhão com Deus, é uma forma de nós termos uma comunhão com o Senhor, porque a oração ela é a base da nossa fé,
ela é a base de toda a fé do cristianismo. Sem oração, o cristão ele não chega a lugar nenhum. Sem oração, o cristão está sem munição. Sem oração, o cristão ele está perdendo espaço para o inimigo. E aqui Paulo e Silas, eles eram homens de Deus, eles eram pessoas de Deus, e eles clamaram ao Senhor. E a Bíblia diz que os portões se abriram pelo poder da oração. Meu amigo, minha amiga, quero chamar a sua atenção para este versículo. O que nós temos na nossa mão? Nós temos uma ferramenta muito forte, e essa ferramenta se chama oração. Essa ferramenta se chama fé. Quando nós oramos a Deus, quando nós oramos ao Senhor, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Mesmo que tudo parece estar perdido, mas o Senhor, Ele entra com a sua providência quando nós clamamos a Deus. A oração, ela é uma ferramenta forte que todo o cristão ele tem na sua mão. Foi porque Paulo e Silas oravam que aconteceram grandes coisas, além de serem libertos. Jesus tornou-se conhecido em toda a prisão, e o carcereiro foi transformado, porque duas pessoas que estavam com os pés no tronco clamaram e adoraram a Deus de todo o coração. Foi por causa da oração que Jesus ele foi conhecido naquele lugar. E o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado naquele lugar. Por quê? Porque Paulo e Silas estavam orando a Deus, estavam clamando, a obra de Deus não pode parar. Então por isso que Paulo e Silas continuaram na oração. Mesmo que você esteja desanimado, mergulhado em situações humanamente, sem respostas e sem saídas, continue orando. Mesmo que você esteja em situações difíceis da sua vida, continue orando, continue crendo, porque Deus ele vai ouvir a sua oração. Deus ele vai ouvir o nosso clamor. Quando nós clamamos, olha o poder que tem a oração. Olha o poder que tem a oração, povo de Deus. Então Paulo e Silas, eles estavam firmes no mesmo propósito de clamar ao Senhor, de clamar a Deus, de buscar ao Senhor. E nós também temos que pegar o exemplo, nós temos na nossa mão uma ferramenta forte, que é a oração. O cristão, quando ele ora, ele tem a resposta de Deus, ele tem a resposta dos céus. E naquele momento que o crente está orando, Deus ele está agindo, o milagre está acontecendo, coisas começam a acontecer, pessoas se convertem, pessoas conhecem a Jesus por causa da oração. Então, seja a situação que for, continue orando, continue clamando, continue buscando, porque Deus é a nossa resposta. Amém? Se gostou desse vídeo, compartilhe com mais gente e deixe esse vídeo chegar em lugares que muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? Um forte abraço para você e até lá, até o próximo vídeo. Valeu!